Agora vamos entrar na mensagem hoje, que está na internet, no nosso site ongrace.com, está a nossa mensagem. As diferenças no reino dos céus. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, tem os grandes, tem os pequenos. Às vezes eu costumo dizer o seguinte: você não entende porque alguns se destacam. Não é que Deus chegou e escolheu, ele é o escolhido. Não. Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A pessoa tem que abrir a porta, quer dizer, abrir o coração para o ensinamento e vivê-lo intensamente. Temos que viver. Tem coisas que eu falo que ninguém vê, é o chamado alicerce. Quer dizer, o prédio, para ser grande, tem que ter bastante alicerce, né? O alicerce certo. Meu irmão, tem coisas que ninguém vê, mas que o homem de Deus, a mulher de Deus rejeita. Ele faz, entenda bem, que ninguém vê, faz coisas boas. Vem a tentação e diz assim: não, eu sou de Deus, está amarrado isso em nome de Jesus. Ele é ferido, é humilhado, é maltratado, traído, enganado. Para ele guardar mágoa, anda lá na oração de Jesus: não deixe isso entrar em mim, eu sou teu. O Senhor diz: não deis lugar ao diabo. Eu fui humilhado, eu fui prejudicado, eu fui enganado, mas Deus não vai entrar nada. Guarda o meu coração porque ele é teu. Isso é o que é o alicerce. Essa pessoa, entenda, ela vai crescer e ela, com a vida dela, ela vai ensinar outras pessoas. Então ela vai ser grande no reino de Deus. Ela vai crescendo. Você tem que aprender a preparar o alicerce para Deus colocar coisa grande em cima de você. Deus colocar coisas lindas e maravilhosas na sua vida. Deus tem muita coisa para fazer. Bem, haverá diferenças no reino dos céus. Pelo menos é o que podemos entender a partir dessa declaração feita pelo Senhor Jesus. Contudo, violar qualquer um dos mandamentos, principalmente agora que estamos avisados sobre isso, é um erro grave. Podemos estar certos de que Deus não nos ordenaria nada que não fosse muito importante. Ou seja, não tem uma citação bíblica, um ensinamento bíblico, que é, desculpa a expressão, que é para encher linguiça, né? Deus não tinha muito para escrever. Às vezes o escritor, a pessoa não tem muita coisa, ela começa a colocar, né? A enfeitar, a filosofar aquilo ali, para aumentar o texto, né? Fazer isso. Você vai fazer uma dissertação na escola, no curso, aí você começa a crescer, né? Colocar mais coisas, para o texto não ficar pequenininho. O mestre diz lá: olha, pelo menos 3 folhas nessa dissertação, pelo menos tantas linhas, e você diz: rapaz, mas com 3 palavras eu explico isso aqui. Aí você vai e amplia aquilo ali, quer dizer, você enche linguiça, né? Você coloca mais coisas, enfeita e tudo, você vai aquela dissertação maior ainda. Então Deus não colocou. Toda palavra é proveitosa. Até o significado de um nome é produtivo para nós. Então a pessoa tem que ficar atenta. Deus não colocou por acaso aqui. Ele está dizendo que quem ensinar o mandamento vai ser grande. Entenda bem, quem viver o mandamento, quem praticar vai ser, quem não for vai ser pequeno. Então Deus não colocou isso aqui para encher linguiça por acaso, não. Por outro lado, a Bíblia fala bastante de recompensa. Os que fizeram o que lhes foi ordenado haverão de ser recompensados. Quem não der um copo de água fria a um dos pequeninos discípulos do mestre, deixará também de receber a recompensa do grande rei. Mateus 10, 42. Deveríamos vigiar para não perdermos nada que nos poderá diferenciar por toda a eternidade. Não sei se está na lição, mas eu mostro para você o Daniel, capítulo 12. Daniel é fácil. No meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Capítulo 12, deixa eu pegar para você o versículo, se não me engano é o 3. É o 3, sim. Diz: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Os que muito ensinam a justiça, eles brilharão como a estrela no firmamento, irmão. Deus não colocou isso aqui por acaso. Deus está dizendo, é uma recompensa que tem para vocês. Quer dizer, existem as recompensas que muitos dizem: mas por que eu sou diferente dele no reino dos céus? A Bíblia está dizendo aqui.
Mas aí não podemos ter apenas a interpretação escatológica, ou seja, futurista, lá na eternidade. Também podemos ter para hoje. Tem muita gente hoje que não consegue brilhar. Por quê? Porque não há o temor no coração, não há o respeito pelas coisas de Deus. A Bíblia diz no Salmo 25, versículo 14, que os segredos do Senhor são para quem? Para aqueles que o temem. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então você tem que ver isso. O princípio da sabedoria, entenda bem, o princípio, entenda, da ciência é para aqueles que o temem. Então o temor a Deus é isso, o respeito pela palavra de Deus, não só por você, mas com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas ações. Você vai ensinar a justiça, você vai ensinar acerca do reino dos céus para os outros, você vai ser testemunha do evangelho para as pessoas. Você tem que se colocar a Deus, eu quero teu brilho. Mas não é Deus, como eu digo, Deus vai chegar e vai estender uma varinha e vai fazer você brilhar. Não, você brilha com o brilho da palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quer dizer, à medida que eu vivo a palavra, que eu amo a palavra, que eu respeito a palavra, que eu vivo a palavra, eu passo a brilhar intensamente, eu passo a ter esse brilho de Deus. Quer dizer, eu passo a me diferenciar, você passa a se diferenciar, não só para os homens, mas principalmente do mundo espiritual. Satanás, quando você ora, ele vê o brilho de Deus em você, ele recua. Porque você tem a luz da palavra, você vive a palavra. Quando fala luz, o brilho, parece uma coisa meio mística, né? Não, é o que eu disse, a palavra de Deus é a nossa luz, é a nossa lâmpada. Então, à medida que você ama a palavra, respeita a palavra, vive a palavra, você vai brilhar na sua casa. Você vai atrair a sua família com laços de amor. As pessoas vão ter desejo de conhecer o Deus da sua vida. As pessoas vão ter desejo de conhecer a sua fé. Poxa, existe algo diferente nele, aquela pessoa sempre para cima, aquela pessoa que está sempre com o poder de Deus na vida dela. Vale, meu irmão, tem a recompensa. Bem, quem não deve, tudo bem. Pelo que podemos entender, a recompensa ou o prejuízo depende da nossa atitude. Eu não gostaria de ficar no grupo dos menores, se posso estar entre os maiores. A nossa postura para com os mandamentos e outras direções da divina palavra determinará como seremos tratados no dia das recompensas. Bom seria que não perdêssemos nenhuma delas. Quer dizer, estamos falando aqui do futuro, quer dizer, da eternidade. Mas eu estou trazendo também para o dia de hoje. Cuidado. Para você aprender, irmão, que é dando que se recebe. Quer dizer, quanto mais obediência você dá à palavra, quanto mais submissão você dá ao Senhor, você dá ao Senhor, quer dizer, mais você submete à palavra, mais você vai ter de Deus. Você vai se envolver mais, você vai ter o brilho de Deus, você vai ter a vida de Deus, o poder de Deus com você. E mais ainda que essa recompensa que estamos estudando aqui na lição, que vai estar reservada para nós. Irmão, não perca. E todos os salvos já têm a grande recompensa, que é as ruas de ouro da Nova Jerusalém. Eu expliquei outro dia que você pega uma rua que não é tão grande como essa aqui do lado da igreja Timbias, mas nem falar da São João, que é uma avenida, né? Mas é só uma rua dessa. Pergunte a qualquer pessoa, qualquer técnico, né? Quantos quilos se gastaram e quantas toneladas de asfalto, de pedra se gastou para calçar essa rua aqui? De ponta a ponta. Estou falando uma ruazinha só. Meu irmão, que o homem mais rico do mundo não poderia fazer ela de ruas de ouro. Não poderia fazer essa rua de ouro. A Bíblia diz que as ruas da Nova Jerusalém são de ouro. É ali que eu vou morar, ali que você vai morar. Ou então Deus encheu linguiça aqui. E Deus não encheu linguiça. Você lê o Apocalipse 21, você vai ver as ruas de ouro da Nova Jerusalém. Os muros são de pedras preciosas. Qual é o homem que pode deixar isso para o seu filho? Qual é o homem que pode preparar isso para o seu futuro? Não existe. Então já tem essa recompensa tremenda por sermos salvos pela graça, pelo amor, se não perdemos a salvação. Ô, meu irmão, não perca a salvação. Agora você pode ter mais ainda obedecendo e praticando a palavra de Deus, porque tudo que o homem planta, o homem colhe. E colhe aqui e colhe também na eternidade. Vale, hein? Não perca não, desculpe a expressão, não seja bobinho. Bem, a verdade é que Jesus não ensinou somente aos desprezadores dos pequenos mandamentos. Ele diz também que ao darmos atenção aos grandes mandamentos, seremos considerados grandes no seu reino eterno. Se você deseja receber esse tratamento, o qual durará por toda a eternidade,
ter toda a atenção às instruções que lhe foram ensinadas, principalmente as grandes. O melhor a fazer é zelar por tudo que o Altíssimo lhe diz, pois assim você não desprezará nenhuma das suas ordens. Ora, se os menores mandamentos não forem praticados e ensinados, você será considerado menor no reino dos céus. Contudo, ao cumprir e ensinar os grandes mandamentos, você será colocado no grupo dos grandes. Quer dizer, praticar tudo. Se eu desprezo o menor, você é menor. Se eu pratico o grande, eu vou ser grande. Então eu vou praticar toda a palavra. Não foi o que Jesus falou em Mateus 4,4? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você lembra o que disse lá o Salomão, lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15? Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Às vezes nós desprezamos aqueles pequenos mandamentos, pequeninos, como por exemplo, não deis lugar ao diabo, que eu falei que para ser pequeno, ou amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, não temas, e nós estamos desprezando, pois ficamos entre os pequenos. Não, eu vou ver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus disse claramente, o que Deus falou? Não deis lugar ao diabo. Então, nem em coisa pequena, nem em coisa grande. O diabo não poderá encontrar lugar na minha vida, não pode encontrar lugar na sua vida. Vamos mais na lição. Bem, nem precisa em que grupo gostaria de estar. A nossa atitude com os mandamentos do Senhor prova se o amamos ou não. Por isso, procure saber o que ele lhe ordena fazer. Se você receber ordem para fazer algo grandioso, não temas, nem ore para que ele escolha outra pessoa. Quem recebe um mandamento e o cumpre não perderá sua recompensa. Moisés quase perdeu, pessoal. Deus chamando ele para uma missão tão grande, e depois perdeu a segunda fase, mas ele não ia entrar nem na primeira. Ele disse, não, chama outro, Senhor. Eu sou pesado de boca, pesado de língua. Ele lutou com Deus, e às vezes nós lutamos também. Quantas vezes, me senti tão pequeno para alguma coisa que Deus estava me dando. Às vezes quando eu paro para pensar, Jesus, isso é misericordioso, me sinto tão incapaz, tão limitado, isso sem demagogia, sem hipocrisia, me sinto tão limitado, tão pequeno, tão coisa, mas Deus faz isso, a capacidade vem dele. Você tem que se oferecer, se Deus está lhe chamando, não diga não posso. Senhor, eu não sei nem falar, eu sou uma criança, disse Jeremias, para de bobeira que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Então é isso que Deus faz conosco. Deus nos coloca nessa posição de honra. Deus coloca você na posição de honra. Agora tem que amar e respeitar os mandamentos. Viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Prestar atenção onde você não está vivendo a palavra, onde você não está amando a palavra, onde você não está respeitando. O Senhor tem misericórdia, eu vou. E nas pequenas coisas, ver aqueles pequenos detalhes. Você está amando aquela pessoa que fez mal para você? Como é que eu vou amar? Não é chegar lá, vem cá que eu te amo. Não. É orar por ela, é interceder por ela e não desejar o mal dela, mas desejar o bem dela. É isso que você tem que fazer. Aquela pessoa entregar na mão de Deus não é para Deus castigar. Eu entreguei aquela pessoa na mão de Deus, ela vai ver só. Não, Deus, salve essa pessoa, tem misericórdia dela. Porque se ela for para o juízo, a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se ela for para o juízo eterno com pecado, coitada dela, meu irmão. Deus não poderá passar a mão na cabeça dela. Então Deus tem misericórdia que essa pessoa volte para ti, que ela tenha um reencontro, que ela tenha um encontro contigo verdadeiro. É isso que temos que fazer por ela. Bem, o jovem rico já havia cumprido quase todos os mandamentos, mas foi-lhe informado que lhe faltava apenas um para que ele entrasse no reino de Deus. O rapaz não gostou do que Jesus disse e retirou-se triste para a perdição. Coisa séria, hein? Na presença de Deus é que existe a abundância de alegria. E a pessoa que despreza o mandamento sai da presença de Deus, porque amava mais as riquezas do que o Senhor. Não copie o exemplo dele. Salmo 62, 10, Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Siga todos os mandamentos. Quem dê essa mensagem é o missionário com amor. Amigo, isso aqui é para você. Você vai atrair a sua família com a luz de Deus em você. Você vai atrair a sua família com o brilho de Deus. Como é que Deus vai fazer você brilhar? Você orando, Deus faz eu brilhar, me faça brilhar. Não, Deus, me faça cumprir a tua palavra, me ajude a viver da tua palavra, me ajude a amar a tua palavra, me ajude a respeitar a tua palavra. Aí o brilho de Deus está